Irmão, graça e a paz. Irmão, a igreja está fazendo coisas dentro da cultura de Deus, dentro do mundo de Deus, que os ímpios não fazem. Fica até o final do vídeo para você entender. Veja bem, nós estamos literalmente no final dos tempos. Isso aí é inegável. É inegável. E a conduta da igreja, ela é uma conduta que eu tenho convicção do que eu vou te dizer, ela só irrita a Deus cada vez mais. Os pastores jovens, eles estão com uma mania de colocar mulheres para comandar homens. O pastor, ele tem um chamado, ele abriu uma igreja, diz ele que foi por baixo de oração. Quem dirige o culto é a mulher dele. Quando ele não está na igreja, quem comanda a igreja é a mulher dele. Tudo isso influência do mundo. Tudo isto influência do feminismo. O feminismo é uma plataforma diabólica e satânica que foi criada para jogar a mulher contra o homem. O feminismo é uma plataforma que foi criada, essa ideologia filosófica feminista, ela foi criada para e introduziu no coração da mulher a ojeriza pelo homem, para acabar com o casamento. E aí você tem pastores, teólogos que dizem que leem, que pesquisam muito, que compram muitos livros, que não conseguem entender que a mulher ela não tem envergadura espiritual para comandar homens. Você que está numa igreja que você tem pastoras, amigo, você vai se desgraçar. Você pode ficar nesse lugar o tempo que você quiser. Não vai acontecer nada na sua vida porque essa mulher ela não tem chamado para comandar homem, ela é uma impostora. Ela não tem envergadura, ela não tem autoridade para ficar sobre o homem. E você que aceita ficar sobre o comando de uma mulher, você pode ficar aí o tempo que você quiser, irmão. Você pode ficar nessa igreja o tempo que você quiser, nada vai acontecer. Na verdade, vai acontecer. Vai acontecer. Você vai continuar caindo, vai continuar descendo. Você não vai se fortalecer espiritualmente falando, não vai ter uma palavra para alimentar o teu espírito. Você não vai ver um progresso cristocêntrico na sua vida. A sua vida vai estar simplesmente caindo cada vez mais e você vai se frustrar e vai abandonar a igreja. Tô com uma palavra aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, que é a sentença do Criador contra a criatura. Então eu quero ler para você aqui, ó. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está? Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Você vê que aqui Deus não está falando com a mulher, ele está falando com Adão, porque o responsável da família era Adão. O responsável de guardar ali, de cuidar daquela região, era Adão. Adão, não era a mulher. Deus não deu essa autoridade à mulher. Então Deus aqui não fala com a mulher, ele está falando com o homem, que é o responsável da casa. O homem é o responsável. 13, desculpa, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizesse isso? Serás maldita entre todo gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus decreta a sentença à serpente. 16.
E disse a mulher: multiplicarei grandemente a dor na gravidez. Com dor darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aqui no Gênesis 3,16, Deus quebrou literalmente a autoridade que a mulher tinha com o homem. Acabou. Deus aqui tirou literalmente a estabilidade emocional da mulher. Você que lê isso aqui e não consegue entender, você vai desgraçar o teu ministério e tu vai pagar um preço alto por causa disso diante de Deus, porque você não consegue entender que a tua mulher não pode comandar homem, a tua mulher não pode comandar o teu ministério, ela não tem autoridade, ela não tem envergadura espiritual para isto. E outra, Deus não deu o ministério à mulher para ela comandar homem, isso não existe. Isso é heresia, isso é uma ideologia satânica diabólica que o feminismo introduziu na sociedade. Se você for conversar, se você é um homem vivido, você entende que a mulher, essa estabilidade emocional que o homem tem, ela não tem. Ela não tem, foi tirada dela. A segurança da mulher está no homem. E aí você, muitas das vezes, por conveniência, você quer deixar tudo na tua casa. Você tem pastores com você no teu ministério, homens íntegros, homens sérios, homens que você vê que tem o Espírito Santo de Deus. Você coloca a sua mulher para abrir o culto, você coloca a sua mulher para pregar, você coloca a sua mulher para dar aulas na escola bíblica dominical. Quando você tem pastores, professores, você tem pastores, teólogos, você tem homens que você vê verdadeiramente que tem o Espírito Santo de Deus nele, e aí você coloca a sua mulher sobre ele, você vai desgraçar a sua própria vida e você vai responder diante de Deus. E você vai desgraçar não só a sua vida e não só o seu ministério, tu vai desgraçar também a vida dela e da sua família. Porque você não consegue entender que o teu ministério foi dado a você. A tua mulher, ela é a tua companheira. Você não pode ungir a tua mulher pastora e colocar ela para comandar homens. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. E eu falei que no início do vídeo que os ímpios não fazem coisa que nós estamos fazendo. Veja bem que a igreja está fazendo. Esses pastores jovens, teólogos, estou falando que aquilo que eu vejo, que eu assisto, mas não tolero, não fico, não aceito, porque é demoníaco. Tem igrejas que você tem pastores formados em teologia, que estão ali investindo o tempo e o dinheiro, mete a mão no bolso, compra livros, para adquirir cada vez mais conhecimento da palavra de Deus, da cultura de Deus, da ética de Deus, da moral de Deus, com chamado de professor. E aí você pega a tua mulher ou qualquer outra irmã que não tem chamado de professora, que não é formada em teologia bíblica, que não tem uma biblioteca dentro de casa da cultura de Deus, e você pega essa mulher, que é uma curiosa da palavra de Deus, para dar aula a professores, para dar aula a teólogos. Isso é diabólico, irmão. Isso é satânico, isso é inaceitável, irmão. No mundo, para você dar aula, tu tem que ter formação em pedagogia, amigo. Para você dar aula numa universidade, tu tem que ter formação na área. Eles nunca pegam um curioso para dar aula a professor, para dar aula a um pedagogo. Isso é até difícil de classificar. E aí você tem a igreja protestante pegando mulheres que não têm autoridade sobre homens, que não estudam a palavra, que não mergulham fundo no oceano da palavra, que não compram livros, não investem tempo, não investem dinheiro. Você pega essa mulher para dar aula a pastores, teólogos que estão ali estudando há anos. Isso é até difícil de você classificar. Por que você faz isso? Faz isso porque é conveniente a você. Porque você não quer confiar em ninguém, tu quer confiar somente na tua mulher, quer confiar no sexo frágil.
Você vai se arrebentar. Ou você muda a sua postura agora, ou você vai se arrebentar. Sabe o que vai acontecer? Você pode ficar com esse ministério aberto há anos. Há anos. Esse ministério não vai prosperar. Deus não vai enviar almas para contribuir com o teu ministério, para te ajudar a alavancar o teu ministério por meio de dízimos, oferta, conhecimento. Deus não vai enviar. Deus não vai enviar. Quantos ministérios hoje estão falidos? Começaram mal com esse pensamento horrível, que não conhecem a palavra de Deus, acaba expondo a mulher. Quantas igrejas hoje, quem abre o culto são as mulheres com um monte de varões na igreja, irmão. Isso é absurdo, isso é inaceitável. Coloca a mulher sobre o homem para desgraçar o próprio ministério, porque quer ficar tudo no controle dele, como se a igreja fosse dele. A igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que morreu, foi crucificado pela igreja, pela palavra de Deus. Se hoje eu estou aqui falando com você da palavra de Deus, se hoje eu tenho uma biblioteca hoje, estou comprando mais livros para eu me inteirar da cultura de Deus, foi porque o Senhor Jesus Cristo morreu. A igreja é dele. Ele é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é o pastor. O pastor só está ali para representar o Senhor Jesus. O que será feito na igreja é o Senhor quem decide, não é homem. Quantos pastores nós temos hoje? Ele tem a igreja dele, ele trabalha fora. Aí eu te pergunto, esse homem vai conseguir frutificar? Esse homem vai conseguir prosperar? Ele não vai conseguir, sabe por que ele não vai conseguir? Porque a mente dele, ao invés de estar no estudo da palavra, numa vida consagrada, está no trabalho. Sai do trabalho na correria cansado, não deu tempo para preparar um sermão, não deu tempo para estudar a Bíblia, chega em casa cansado, vai pregar a palavra, não preparou a palavra, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para o estudo, não tem tempo para visitar a ovelha. Irmão, por quê? Porque está tudo errado, está tudo fora do lugar. Irmão, em nome de Jesus, confie em Deus. Faça na tua igreja aquilo que Deus manda você fazer. E outra coisa que você precisa entender, irmão, em nome de Jesus, Deus te colocou nessa igreja, Deus te deu esse ministério, não foi para você fazer amigos. Nós pastores precisamos entender isto. Deus nos ungiu pastores, seus ministros. Não foi para a gente fazer amigos. Foi para a gente pregar a palavra de Deus e doa quem doer. Prega a palavra de Deus como ela é. Você não tem que fazer amigos. Até isso, esses pastores que estão aí não entenderam, querem agradar o povo, querem agradar a igreja, querem falar a língua da igreja. Aí traz um monte de ideologias filosóficas malignas para dentro da igreja, passa a falar a cultura do mundo para agradar os ímpios e deixar Deus extremamente furioso, porque é isso que está acontecendo hoje. Eu fui ungido pastor, não foi para fazer amigos. Eu fui ungido pastor para pregar a palavra. E ponto final. Eu fui ungido pastor para pregar a palavra. Quem quiser ouvir a palavra, amém. Quem não quiser, vai embora. Eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus para agradar homens. Eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus que me libertou de mim mesmo, me libertou das garras do diabo, que tem implantado sobre mim a cultura dele, a vontade dele, o querer dele, para agradar minha mulher, para agradar os meus filhos. Isso não vai acontecer, irmão, em nome de Jesus. Isto não vai acontecer. E eu te convido a seguir esses passos. Quem manda no teu ministério não é você, tu tá lá representando. Tu vai pregar lá o que o Espírito manda você pregar. Você não vai confiar em dízimos de homens. Você vai confiar no Espírito Santo de Deus. Vai pregar a palavra que o Espírito mandou você pregar e ponto final. Quer que o teu ministério prospere? Quer que o teu ministério cresça? Quer viver única e exclusivamente do teu ministério porque Deus te chamou para isso? Quer abandonar esse emprego no mundo dos ímpios? Quer se livrar desses grilhões? Viva no teu ministério aquilo que Deus preparou para você.
crie o núcleo duro do teu ministério. Olhe para a nave da igreja e peça visão de Deus. Escolha 2 homens, a tua direita e a tua esquerda, para te ajudar a alavancar o teu ministério e verdadeiramente a pregar a palavra de Deus para libertar as almas cativas das mãos de Satanás, irmão, em nome de Jesus, para libertar as mentes das pessoas das correntes malignas do socialismo, em nome de Jesus. Se livre desse comportamento feminista dentro da tua igreja. A tua esposa não pode te ajudar, ela não tem envergadura espiritual para isto. Abandona essa doutrina, porque você vai se desgraçar. Eu tô aqui para pregar a palavra, que também me constrange, me confronta e me põe à prova. Mas eu vou pregar a palavra como ela é, porque Deus sabe do que eu necessito. Deus sabe do que eu preciso. Ele sabe de todas as coisas. E eu não vou me agradar, não vou agradar minha mulher, não vou agradar meus filhos, não vou agradar amigos, não vou agradar ímpio. Eu vou cumprir o que Deus tem sobre a minha vida e doa a quem doer. Doa a quem doer. Eu vou cumprir o que Deus preparou para mim, aqui, agora, nesta terra. Eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Se o meu ministério for de ficar dentro da família Correia, amém. Se não for de ficar, amém também. Que você trilhe esse caminho. Se essa palavra falou com você, compartilhe para a tua rede social, irmão, em nome de Jesus. Coloca um comentário aqui embaixo concordando ou discordando em nome de Jesus. Irmão, santifica a tua vida, irmão, em nome de Jesus. Confia em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Nós temos muito pouco tempo hoje. Nós temos muito pouco tempo hoje. Em nome de Jesus, irmão, confie em Deus. Deus tem o melhor para você. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.